Fala, meus amigos e minhas amigas, hoje vamos falar de calorimetria. Calorimetria vai ser a parte da física que vai estudar o calor. E temos que lembrar primeiramente o que é calor. Calor vai ser o quê? A energia em trânsito, a energia térmica em trânsito. Sempre do corpo quente para o corpo frio, beleza? Então ela vai ser energia transferida do corpo quente para o corpo frio, beleza? E qual vai ser as unidades de calor? Olha, são várias, beleza? Calor, por ser energia, ele é medido no Sistema Internacional em Joule. Só que essa aula, esse bloco de aulas, vai ser uma das poucas aulas que nós vamos trabalhar com o Sistema Internacional. A gente vai dar preferência, em vez de trabalhar com Joule, com uma unidade mais usual. Qual a diferença do Sistema Internacional e do Sistema usual? O Sistema Internacional é aquele que nós vamos ter preferência universal para trabalhar, beleza? E o Sistema usual é aquele que é comumente trabalhado, beleza? Olha só, quando a gente falar para você do Sistema usual, beleza? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, a unidade mais comum de calor é a caloria, que vai ser, por definição, a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus. E aí o aluno sempre pergunta assim, professor, mas por que 14,5, 15,5? Por que esse valor tão arbitrário? É muito simples. Quando a gente vai estudar o comportamento térmico do aquecimento da água, a gente percebe que a água ela tem um comportamento gráfico quase que retilíneo até 30 graus. Depois ela faz uma leve curvatura. Então a gente, para poder trabalhar a melhor definição, a gente trabalha na linha reta, beleza? Então se 30 graus é retilíneo, a metade é quanto? 15, beleza? Como esse calor ele está associado à variação de, repara, é 1 grama por uma variação de quê? De 1 grau Celsius, beleza? 1 grama por uma variação de 1 grau Celsius. Então repara, se o meio é 15, para ter uma variação de 1 grau Celsius tem que ser quanto? 14,5 e 15,5. Porque aí eu vou ter o quê? 1 grama é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água por 1 grau Celsius. Só que esse 1 grau Celsius está contido entre quem? 14,5 e 15,5. Essa é a definição formal. Mas não me interessa muito saber isso aqui não. Me interessa saber que calor é medir caloria. Assim como caloria é um valor muito comum que você encontra nas unidades de alimento, beleza? Você vai fazer uma dieta, você vai fazer uma dieta hipocalórica, com pouca caloria, você precisa engordar. Eu não preciso me engordar. Infelizmente, estou gordo porque estou gordo. Fita. E assim você vai ter caloria. Só que os médicos, geralmente, quando eles falam em caloria, eles falam geralmente errado. Porque os termos certos é o que? Quilocaloria. Por que quilocaloria, não caloria? Vou te explicar. Os alimentos, geralmente, falam, essa maçã tem 20 calorias. Não, é 20 quilocalorias, é 20 mil calorias. Esse que é o erro muito comum que as pessoas cometem. Elas falam caloria querendo dizer quilocaloria. O que é o quilocaloria? É 1000 calorias. Há um tempo atrás, havia um conceito, digamos, popularizado pela medicina, pela nutrologia, pelos nutricionistas, que é bem interessante. Eles botavam caloria minúsculo, quando se referiam o quê? A caloria normal. E botava caloria com C maiúsculo, quando fosse indicar quilocaloria. Mas vale ressaltar que isso aqui não faz sentido físico, entendeu? Essa é uma curiosidade. Então, quilocaloria vai ser o famoso cal, beleza? E quanto que vale Joule, quanto que vale o quilocaloria? O quilocaloria equivale a 1000 calorias, como eu já disse para você. Então, para a gente passar de quilocaloria para caloria, basta multiplicar por 1000, ou seja, andar 3 casas para a direita. Para passar de quilocaloria para caloria, basta andar o quê? 3 casas para a esquerda. É a mesma analogia do quilograma por grama, do litro por quilolitro, do metro por quilômetro e por aí vai, beleza? Aqui eu conto para vocês, se não precisam saber, as relações, embora elas apareçam muito em prova. 1 caloria equivale a 4,2 joules. Se eu passar para lá dividindo, eu vou ter que 1 joule equivale a 0,238 calorias, no caso. Aqui eu inverti. Calorias.
Só vale ressaltar o seguinte, que aparece em prova, esse aqui é muito comum. E por que eu não peço para que vocês decorem ele? Geralmente eu peço para vocês decorar algumas constantes físicas, porque elas são muito corriqueiras. Mas por que eu não peço para vocês decorarem isso? Porque isso aqui tem questões que vai notar 1 caloria igual a 4,2 joules. Já vi questão anotando que 1 caloria é 4,18 joules. Já vi questão anotando que 1 caloria é 4 joules. Então você tem essa gama de valores. É igual a gravidade. Já vi alguém anotando gravidade igual a 10, gravidade igual a 9,81, gravidade igual a 9,8. Beleza? Só que diferente disso aqui, a gravidade ela é tão comumente trabalhada com valor de 10 que quando o autor meio que vai falar de uma outra gravidade que não é 10, a gente até estranha. Nossa, o cara botou a gravidade como 9,8, ele poderia ter posto como 10, a gente até estranha, mas isso aqui não, isso aqui você vai encontrar em igual distribuição. Vai ter questão que vai ser 4,2, outra que vai ser 4, em menor escala 4,18. Mas você vai ter registro em igual quantidade desses dois valores, beleza? E a terceira e última que é, não desculpa o meu inglês, tá, gente? British Thermic Unit, que é a unidade britânica de temperatura. Embora não tenha nada a ver com temperatura, é basicamente o calor. O BTU, ou em inglês BTU, beleza? Ele vai ser muito comumente, isso aqui é uma dica até legal para o pessoal do Enem, porque, por exemplo, quando você vai fazer Enem, das habilidades exigidas do Enem, inclusive calorimetria é um dos temas que mais aparece, você vai ter lá a capacidade da leitura de manuais, beleza? E o BTU, que é uma linguagem natural, ele vai ser muito usado em ar-condicionado. Por exemplo, ar-condicionado no meu curso, ele tem, se não me engano, 22 mil BTUs. Então ele é suficiente, ele até que não é adequado para o meu curso não, mas assim, ele é adequado para a minha sala de aula com 10, 12 alunos. Se tiver uma sala de aula com 15, 20 alunos, ele já não é adequado, beleza? Se estiver muito quente. Por exemplo, ar-condicionado no quarto de vocês, se vocês têm ar-condicionado, do meu quarto, por exemplo, que é menorzinho, e só tem eu e mais alguém, que geralmente você tem... As quartos geralmente são solteiros de casal que tem ar-condicionado, ou você com sua irmã, ou você com seu irmão, seu pai com sua mãe. O pessoal que tem ar-condicionado em casa, nos quartos, geralmente ar-condicionado no quarto é de 8 mil BTUs a 12 mil. Esse aqui é o ar-condicionado geralmente recomendável para quartos. O meu curso é 22 mil. Então o BTU vai ser muito usado para medir a energia, entre aspas, o calor que o ar-condicionado absorve ou libera para o sistema, beleza? E aí a gente tem que falar sobre que esse calor ele vai ter algumas funções. Esse calor ele pode ser usado para mudar tanto a temperatura, quanto ser necessário para mudar a fase, beleza? Então o calor ele pode ter duas funções. O calor, ora, ele vai ser usado para mudar a temperatura, e ora ele vai ser usado para mudar de fase. E aí, na aula de hoje, vamos falar de um tipo de calor específico, que é o calor necessário associado à mudança de fase. Só que para poder falar de mudança de fase, tem que falar o quê? Das fases físicas. Sólido, líquido e gasoso. Basicamente a diferença, existem só esses três estados físicos? Não, existe uma série de estados físicos diferentes, mas os estados clássicos são esses três, e os estados que a calorimetria se preocupa em estudar são esses três. Você vai ter, por exemplo, plasma, condensado de Bose-Einstein, a gente não vai nem sequer cogitar ou estudar eles, tá bom? Pelo menos não em calorimetria, ok? Então, olha só. Sólido, os estados das moléculas são o quê? Muito agrupadas e possuem forma e volume definido. O líquido ele possui o quê? O estado das moléculas, afastamento molecular, e possui o quê? Volume definido e forma do recipiente. O gás ele possui extremo distanciamento em moléculas e possui volume e forma definido pelo recipiente. Basicamente isso. A nível de prova, é claro, há questionamento sobre isso. Aqui, ó. O sólido, quando ele vira líquido, o nome do processo que o sólido faz para virar líquido chama-se fusão. O processo que o líquido vira gasoso, muda para o estado gasoso, chama-se vaporização. Perceba que eu chamei de estado gasoso, eu não chamei de vapor nem de gás. Existe uma diferença entre vapor e gás que a gente vai estudar no diagrama de fase, que é uma aula que mais para frente, mais 2, 3 aulas para frente, que aí vocês vão entender a diferença entre gás e vapor. Por enquanto, a gente não vai nem sequer entender isso. Por isso, se eu falar estado gasoso,
vapor de água, gás, entenda-se que tudo isso faz parte do estado gasoso. Então, de novo, do sólido para o líquido chama-se fusão, do líquido para o gasoso chama-se vaporização e o caminho inverso, do gasoso para o líquido, condensação, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, beleza? Naturalmente, daqui para cá, você tem o que? Ganho de calor. E daqui para cá, você tem perda de calor. Professor, tem como ir direto do sólido para o gasoso? Aqui eu inverti a setinha na hora que eu fui desenhar. Eu dei mole. Do sólido para o gasoso, eu tenho a sublimação. E do gasoso para o sólido, eu tenho o que? A ressublimação. Beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes para vocês sobre as questões químicas que envolvem esse processo, porque não é um curso de química, eu estou pegando apenas o entendimento químico para a gente poder construir bem essa ideia, beleza? Um caso legal de vaporização, de sublimação, que eu acho que é o mais comum, é o iodo, naftaleno, aquelas bolinhas que a pessoa coloca no armário, ele migra direto do sólido para o gasoso, sem liberar, sem derreter. Quando você vê, por exemplo, o gelo e sai aquela fumacinha do gelo, aquilo é uma sublimação, o gelo está virando vapor sem virar água, beleza? Sem virar líquido. Então, são esses estados físicos importantes, beleza? Transformações. A vaporização se divide em 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Qual a diferença? A ebulição, que é a mais comum, é uma transformação rápida, que ela acontece quando o líquido ele atinge uma temperatura específica. Então, ele acontece em temperatura específica, que é o que vocês chamam de ponto de ebulição. Beleza? Ele acontece em temperatura específica, ok? Tranquilo? É o ponto de ebulição. Nós temos, por exemplo, uma coisa importante sobre isso. Ebulição acontece em temperatura específica, que é o ponto de ebulição. Só que isso acontece por quê? Porque o calor ele consegue fornecer energia suficiente para afastar as moléculas. E por isso que a gente chama de romper a energia de ligação. Ligação é essa. Energia de ativação, perdão. Confundi agora. Ativação e ligação. Energia de ativação. Você fornece uma energia suficiente para afastar essas moléculas. Beleza? E aí, isso acontece em temperatura específica. Mas lembra o seguinte, eu falei para vocês. Para você mudar de estado físico, tem que fornecer uma energia de ativação para afastar as moléculas, de forma bem simplista. Só que não é só a energia térmica que faz isso. Qualquer energia faz isso. A energia da luz, a energia do movimento, a energia do vento, qualquer energia faz isso. Beleza? Quando qualquer energia assume o papel de mudar de fase, nós temos a evaporação. Então, de novo, a evaporação, qualquer energia. A ebulição, energia térmica. Ebulição é rápida, evaporação é lenta. A evaporação, caso clássico, quando você coloca, por exemplo, uma roupa no varal. Ela seca porque ela absorve a energia do sol, mesmo sem atingir a temperatura do ponto de ebulição. Ela seca porque o vento faz ela secar. Ela seca porque o som do ambiente faz ela secar. Ela seca porque a umidade, o tempo, não sei o que, a energia das moléculas do ar faz ela secar. Então percebam o seguinte, que na evaporação eu tenho como característica qualquer energia afastando essas moléculas. Beleza? Então, ebulição é rápido, evaporação lento, ebulição a qualquer temperatura e ebulição por temperatura específica, evaporação a qualquer temperatura. E a calefação, que é o meu favorito, que é um processo muito rápido, que praticamente chega a ser instantâneo, e ele acontece em altas temperaturas. Exemplo clássico. Pega um borrifador de água e espirra no ferro de passar. Aquele processo. Está tão quente o ferro de passar que quando a água entra em contato, ela imediatamente muda de estado físico. Porque aquele ferro ele fornece tanto calor para a água, tão rápido, que ela naturalmente evapora quase instantaneamente. E aí temos a calefação. Beleza? Tranquilo os processos? E quando a gente fala, por exemplo, em mudança de estado físico, a gente fala de ganho ou perda de calor. E essa capacidade que a nossa substância tem de ganhar ou perder calor chama-se quantidade... É a capacidade que a substância tem de mudar de fase, ao ganhar ou perder calor, chama-se calor latente. Então, se eu falo em calor latente é a capacidade que as substâncias têm de mudar de fase. Então, guarda.
Se houver mudança de fase, a gente chama de calor latente. E o calor latente, por definição, ele vai ser a massa, a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Então, veja bem, isso aqui não é o calor latente, tá, gente? O que é a quantidade de calor. Tanto que isso aqui é chamado de quantidade de calor latente. É a quantidade de calor associada ao calor latente. Então, a quantidade de calor latente vai ser o quê? A massa do corpo vezes o calor latente. Beleza? Nós vamos dar preferência a trabalhar no sistema, no sistema usual. Geralmente, no sistema usual, a gente vai trabalhar com calor em calorias e a massa em gramas, pela própria definição. Professor, sempre vai ser caloria em grama? Não, porque às vezes você vai ter, por exemplo, questões que vai estar joules por grama, caloria por quilograma. É muito versátil dimensionalmente essa matéria. Poucas matérias na física, eu acho que talvez só essa, que ela tem uma flexibilidade dimensional muito grande. Porque geralmente as outras a gente fica muito restrito a trabalhar aqui no sistema internacional, força em Newton, ação em metro por segundo ao quadrado, resistência em ohm, corrente ampere. Aqui não, aqui é muito amplo a capacidade dimensional. E esse é o calor latente, ele depende de duas coisas. Guardem isso, é importante. Ele depende da substância envolvida e de sua transformação. Como assim? Por exemplo, a água, ela tem calores latentes diferentes. O ferro, ele tem calores latentes diferentes. O chumbo tem calores latentes diferentes. Beleza? O alumínio possui calores latentes diferentes. Ok? Cada substância possui calores latentes diferentes. Beleza? E olha que interessante. E também depende da transformação. O que quer dizer depender da transformação? Por exemplo, depende dessas transformações aqui. Se for uma fusão, uma condensação, uma sublimação, ressublimação e por aí vai, beleza? Então, vou botar aqui, ó. Quais são as 6 transformações? Solidificação, fusão, vaporização, condensação, sublimação, ressublimação, beleza? Tranquilo? Então, ou seja, cada substância possui o quê? 6 latentes diferentes, beleza? Só que em calorimetria a gente não trabalha com transformações diretas de sublimação e ressublimação. A gente não trabalha direto do sólido para o gasoso. Embora seja possível, teoricamente falando, a gente não trabalha. Então, como a gente não trabalha direto, a gente não vai levar em consideração essas duas transformações. Porque não existe um trabalho direto de sublimação para ressublimação, ou melhor, a calorimetria não foca no estudo da sublimação e da ressublimação. Então a gente não vai estudar esses casos. Então nós temos 6 latentes diferentes, que agora passamos a ter o quanto? Passamos a ter 4. Vamos continuar. Só que eu sei o seguinte, que a energia gasta do sólido para virar o líquido, pelo princípio de conservação de energia, tem que ser a mesma do líquido para o sólido. Então, ou seja, a quantidade de calor necessária para o sólido virar líquido é a mesma para o líquido virar vapor. Então, o calor latente de sublimação, ele vai ser igual ao de... o calor latente de solidificação, ele vai ser igual ao de fusão. O calor latente de condensação, ele vai ser igual ao de vaporização, com apenas um diferencial. Qual é o diferencial? A fusão ele está o quê? Ganhando calor, então, portanto, ele é positivo. Daqui para cá ele está perdendo calor, então, portanto, é o quê? Negativo. Então, a solidificação, ela vale o quê? O mesmo valor do latente de fusão, só que negativo, que perde calor. A condensação vale o mesmo que a vaporização, só que é negativo, que perde calor. Então, resumindo, eu tinha 6 latentes, cada substância possui 6 latentes. Por usabilidade, virou 4, e por questão matemática, virou quanto? 2. Então, basicamente, cada substância vai ter o quê? 2 calores latentes diferentes. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu hoje recomendo que vocês guardem muito bem ele, que é a substância mais abundante do mundo,
e pasme, do universo também. A água. A água, por exemplo, ela vai ter o quê? O latente de fusão dela vale aproximadamente 80 calorias por grama. E o latente de vaporização, 540 calorias por grama. Se eu tenho o de fusão, eu consigo achar o quê? O de solidificação. Porque o de solidificação vai ser o quê? O de fusão, que é 80 calorias por grama, só que vai ser o quê? Negativo. E o de condensação vai ser o mesmo de vaporização, só que vai ser negativo. Beleza? Tranquilo? Tá claro isso? Vou fazer questões disso. Ó, aviso para vocês, nós vamos ter pelo menos umas 6 aulas só de calorimetria. 6 partes, mais ou menos. 5, 6 partes, não. 8 partes só de calorimetria. Eu preciso que vocês saibam bem calorimetria. Calorimetria é um dos temas mais... E ó, que eu não estou nem falando de propagação de calor, tá, gente? Estou falando de calorimetria mesmo. A parte de calor sensível, latente, só que já está mais adiantado. Vamos ter 8 partes, 8 quadros diferentes só para falar sobre isso. Porque eu preciso que vocês saibam fazer isso aqui muito bem, porque é um dos temas mais cobrados em todos os concursos. Em todos os concursos, esse é um dos temas mais cobrados. Eu preciso que vocês saibam muito bem trabalhar com isso, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. Qual é a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a 0 grau em água a 0 grau? Primeira pergunta que ele me faz é o seguinte: essa substância ela está mudando de temperatura ou de fase? Perceba que era 0 e continua 0, então, portanto, não houve variação de temperatura. Houve o quê? Mudança de fase. Era água, era gelo e passou para virar água. Então, se mudou de fase, como muda de fase, eu tenho o quê? Eu tenho calor latente. Beleza? Que mudança foi essa? Gelo para água é a mudança do sólido para o líquido. Então eu tenho latente de fusão, porque foi a mudança do sólido para o líquido. Então vamos ter o quê? Que Q é igual a ml, porque é latente. A massa vale 10. O gelo para água é fusão. O L de fusão da água ele me deu 80. 80 vezes 10, 800. Atenção, como aqui está em caloria, a minha resposta vai ser em caloria. Então precisa de 800 calorias para mudar, para transformar 10 gramas de gelo de 0 a água a 0, beleza? Só que vocês podem muitas vezes colocar na prova em quilocalorias. Eu vou só apenas ensinar você a transformar, para caso vocês encontrem isso em prova, não fiquem espantados. Para passar de caloria para quilocaloria, é a mesma lógica de grama para quilograma. Eu ando 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 800 calorias ou 0,8 quilocalorias. Tanto faz, ambas são respostas igualmente válidas. A diferença, quem vai determinar é a opção, a múltipla escolha. Tranquilo, meus amores, dúvidas? Vamos dar sequência aqui, fazendo mais exercício, para lançar um pouco de luz para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês e vamos à parte 2